Ora, caros amigos, sejam bem-vindos ao Fogás. Como sabem, estamos a criar um novo meio de informação otimizado para estarem o mais atualizado possível, utilizando pouco do vosso precioso tempo. Hoje começamos uma nova rubrica neste programa. Iremos analisar um tema de especial relevância do nosso dia-a-dia. Como estreia, iremos falar de uma empresa portuguesa que está a passar por algumas dificuldades neste tempo de pandemia. No entanto, muitos indicam que os seus problemas já tinham começado há alguns anos atrás. Pois é, estamos a falar da TAP, Transportes Aéreos Portuguesa. E o que é que vamos discutir aqui hoje? Basicamente iremos falar da evolução da empresa, desde 2015 até a altura que Atlantic Getaway, do português Humberto Pedrosa e do brasileiro David Neeleman, entraram para a gestão da TAP, algo que se mantém até aos dias de hoje. Vamos então começar a pescar os factos e tentar perceber o caminho que esta empresa tão polémica tem vindo a percorrer. 2015, o ano em que a TAP é privatizada. O novo governo de António Costa retoma 50% da empresa para o Estado, algo que nos primeiros 3 meses do ano era apenas 39%. No entanto, na prática, a nova gestão mantém-se e a TAP ganha um novo plano estratégico. E em que consiste este plano? Bem, para começar, a TAP decide reforçar o seu hub de Lisboa e encerrar rotas a partir do Porto. E começa a tomar algumas ações como criar um bypass de passageiros entre o Porto e Lisboa, fazer o downgrade ao aeroporto do Porto, cancelando todas as ligações de longo curso, tais como as de Nova Iorque, Rio de Janeiro, São Paulo, Caracas, forçando os passageiros que quisessem ir para esses destinos a passarem por Lisboa. Concentrar a frota em Lisboa, abrindo novas rotas, algumas delas as quais foram suprimidas no Porto. Contudo, surge a pergunta, seria isto um bom plano? 2016. No ano de 2016 começa a implementação do novo plano da TAP. É anunciado oficialmente o fim das ligações entre o Porto e Barcelona, Milão, Bruxelas e Roma. É reduzida a capacidade no Funchal, Genebra, Londres e Paris. E de longo curso dá-se por terminada a ligação com Caracas. Ao mesmo tempo também começa a ser explorado o mercado da Galiza, com voos entre Lisboa e Vigo. E o Porto? Como fica o Porto no meio destas decisões? Com toda a redução de tráfego aéreo do Porto, outras companhias aéreas começaram-se a perceber da oportunidade de negócio. Uma das primeiras, British Airways. Com ligações diárias a Londres, triplicaram assim a sua presença no aeroporto. Isso começou a levar a uma primeira onda de críticas à TAP, que alega que as rotas a partir do norte do país não são rentáveis e causam prejuízo no ano anterior. No entanto, parecia haver um bicho na história. Outras notícias mostravam que a taxa de ocupação até era bastante elevada. Mesmo com estas recentes apostas no mercado do Porto, este continuava um pouco vazio, dando espaço para a entrada da Ryanair. A partir daí, surgiram alguns episódios caricatos. A ligação do Porto a Milão atingia um sucesso enorme, ao que a TAP dizia o que não valia a pena era Malpensa, não Bérgamo, onde a Ryanair já fazia 11 voos semanais. Resposta da Ryanair, criação de 4 ligações semanais com Malpensa. Resultado, 3 anos depois as ligações mantêm-se e apresentam um enorme sucesso. Juntamente com a Ryanair tivemos também outra entrada, a EasyJet, com novas ligações para vários locais da Europa. Enquanto chegavam cada vez mais empresas ao Porto, o plano da TAP corria conforme planeado. Relativamente ao aeroporto de Lisboa, devido à ponte aérea criada e às escalas forçadas, o aeroporto da Portela começa a encher. Como seria de esperar, perto do fim do ano 2016, a influência da TAP no Sá Carneiro começava a ser cada vez menor. A companhia já era largamente ultrapassada pela Ryanair e pela EasyJet, caindo para um infeliz terceiro lugar na cota de mercado. Contra todas as expectativas da TAP, a sua saída do aeroporto do Porto, que inicialmente era tentar torná-lo no aeroporto regional, teve precisamente o resultado oposto. O terceiro trimestre de 2016 apresentava-se como o melhor de sempre a nível de passageiros e novas companhias estrangeiras não deixavam de aparecer. Mas ainda assim a TAP insiste em manter a posição e decide criar campanhas promocionais a partir de Lisboa. A la Lisbona, a partir de 40 euros, diziam eles. Vem 2017 e a TAP claramente mantém a sua estratégia inicial a qualquer custo. No início de 2017 começa a criar ligações mais baratas a partir de Vigo do que da zona norte do nosso país, com diferenças na ordem dos 30%. Porquê é que fizeram tal escolha? Não se sabe, mas são decisões que deixam muitas dúvidas no ar. No segundo trimestre de 2017, o aeroporto do Porto é considerado o melhor da Europa e o terceiro melhor do mundo.
de um grupo de 178 aeroportos avaliados, mas para a TAP continua a não servir. Inesperadamente, o aeroporto de Lisboa caminha no sentido contrário, a abarrotar pelas costuras. O que decide a TAP fazer? Ora, aí está, criar novas ligações: Toronto, Canárias, Estugarda, Budapeste, Togo e Gana. Os resultados da ligação à Galiza eram preços e durante o ano 2017 o número de passageiros do Porto continuava a aumentar e o aeroporto da Portela a encher descontroladamente. Chegamos a 2018, 2 anos e meio depois do início do plano. Neste ano, a direção da TAP admite que a retirada do Porto poderá não ter sido bem pensada. Uma delas, e ao que pode parecer algo evidente, foi assumir que os passageiros iriam fazer o desvio em Lisboa, partindo do Porto para voar para a Europa. E o segundo foi esquecer-se que toda a concorrência provavelmente ia aproveitar o aeroporto vazio. No entanto, novas situações engraçadas não paravam de acontecer. A ligação bissemanal entre Porto e Nova Iorque era considerada insustentável pela TAP. Surprise, surprise, a United Airlines cria uma ligação diária. O mesmo acontece com outras companhias para cidades como Toronto, Luanda e Istambul. No meio de todos estes acontecimentos, o CEO da TAP apresenta ao Parlamento que a companhia aérea é uma companhia europeia com maior cota no hub de Lisboa, com 54% do aeroporto é seu. Mas o que poderá querer isto dizer na realidade? Possivelmente que a companhia aérea é que maior contribui ao sufoco do principal aeroporto do país, devido à concentração da elevada sobrelotação dos serviços prestados. 2019. Depois de em 2018 a TAP ter reconhecido algumas possíveis falhas estratégicas, terá chegado à altura de corrigir a estratégia da empresa? Não. 2019 fica marcado para a TAP como o ano em que esta faz um investimento sem precedentes na história da companhia, permitindo uma transformação sem paralelo na indústria do transporte aéreo a nível mundial. Foi a empresa que mais investiu em Portugal em 2019, com investimento de mais de 1,5 mil milhões de euros, incluindo a compra de 30 aviões novos, que permitiu uma renovação de 70% da frota de longo curso. Para acrescentar, o ano ainda ficou marcado com a contratação de 900 colaboradores. Em paralelo ao crescimento da empresa, as falhas no aeroporto começaram a aumentar e a TAP começou a apontar o dedo ao próprio aeroporto de Lisboa. A empresa aponta o congestionamento do espaço aéreo que impactou negativamente em aproximadamente 9 pontos percentuais a pontualidade da operação da companhia. Devido a isto, a TAP diz ter sido penalizada com um custo por passageiro em termos de indemnização por irregularidades em mais do dobro do benchmark ibérico. No total, em 2019, a TAP foi penalizada entre 30 e 35 milhões de euros em resultados de ineficiência da infraestrutura. O presidente executivo da TAP avisou ainda que a empresa não tencionava continuar a investir porque não existiam datas para a construção de taxiways, que são saídas rápidas dos aviões da pista. Tenualdo Neves, CEO da TAP, queixa-se ainda de nada ter sido feito no aeroporto de Lisboa desde que está à frente da TAP há 2 anos. Adicionalmente, na conferência de apresentação de resultados, António Neves reiterou que não há possibilidade da companhia aérea ir para o Montijo e que o novo aeroporto não é para a TAP. Portanto, fica a questão: qual a solução que a TAP quer para o seu aeroporto? Vamos agora aos números. Após termos analisado este percurso ano a ano da companhia, que conseguimos retirar? Desde a privatização, de 2015 até 2019, a TAP cresceu em todas as frentes. 61% dos passageiros transportados aumentaram, mais de 2 mil trabalhadores e mais de 30 aviões na frota, permitiu o crescimento de 2,5 para 3,3 mil milhões em termos da faturação operacional. Contudo, a empresa começou a apresentar consistentemente resultados negativos. 2015, 156 milhões de prejuízo, 2016, 28 milhões de prejuízo, 2017, 21 milhões de lucro, 2018, 118 milhões de prejuízo, 2019, 106 milhões de prejuízo. No entanto, o cash flow operacional EBITDA cresceu cerca de 4 vezes, passando de 133 milhões em 2015 para 477 milhões em 2019. Ora, este é um indicador tipicamente usado para a avaliação da empresa, pois reflete a atividade corrente da empresa e não os investimentos, por exemplo, na aquisição de aviões. É com base neste cash flow operacional e na dívida da empresa que resulta a avaliação de 800 milhões de euros, o que significa uma valorização
significativa face ao valor estimado à privatização, que foi próximo de 200 milhões de euros. Um número importante também é a dívida financeira da empresa. Segundo Pedro Nuno Santos explicou na Assembleia da República, neste momento a TAP tem cerca de 1.000 milhões de euros em dívida e cerca de 2,3 mil milhões em leasing de aviões. Por último, é importante ter em conta que no dia 30 de setembro de 2019 a companhia aérea ficou com perto de 9 mil funcionários, sendo o grupo que empregava no total mais de 10 mil pessoas. Juntando a isso, no final de 2018, a empresa estimava ter um peso de 3,5 mil milhões de euros de produto interno bruto nacional, ou 2%, segundo a informação da companhia, tendo, portanto, um peso considerável na economia do país. Numa altura em que todos temos de pagar a TAP, não podemos evitar levantar algumas questões. A nível de gestão, foi uma boa estratégia a centralização? O crescimento da empresa justifica os elevados custos apresentados? Temos também algumas questões a nível político, como sendo se faz a TAP um serviço público que beneficia a globalidade dos contribuintes, ou precisa mesmo Portugal ter uma companhia aérea pública? Estas são algumas das questões que levam a polémica em torno da TAP. Se por um lado é facto a tentativa de centralização na capital, por outro temos o investimento e o peso da empresa no PIB nacional, que também é algo que temos de ter em conta. A principal questão então é: a TAP merece ser financiada pelo Estado português pelo seu serviço público? Caros amigos, ficam aqui estas questões para refletirem. Muito obrigado por estarem connosco e não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixarem o vosso comentário, passem também no nosso Facebook. O link está na descrição. Muito obrigado e até breve.